Olha só, você tem visto quedas recentes no mercado cripto. E eu já falei para você que os 63 mil dólares do Bitcoin era exatamente entre a cruz e a espada. E o senhor mercado, ele escolheu a espada. Entenda, o mercado ele é assim, ele é feito de altas e baixas. E é assim que nós vamos surfando essas movimentações. Temos que saber aproveitar tanto as altas quanto as baixas também. E você quer saber de uma coisa? Agora, cada movimento dirá muito sobre a sua carteira, porque nós estamos dentro de um período bearish no curto prazo. Então, você precisa ser mais estratégico dentro dessa região. Você precisa ser racional, analítico e saber exatamente como que você vai atuar dentro dessas quedas. Então, é o seguinte, você quer saber exatamente o que fazer durante essa fase do mercado, seguindo uma estratégia específica para você saber como surfar todos esses movimentos e se preparar para a próxima pernada que nós vamos dar? Clica no primeiro link da descrição e entra para dentro da carteira rumo ao milhão. Bom, Vitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Bom, hoje nós vamos analisar exatamente o curto prazo do Bitcoin e do Ether. Por que nós vamos analisar o curto prazo? Porque ontem nós vivenciamos um panic sell. A gente viu as pessoas vendendo no desespero ali por uma notícia de que a Mt. Gox ela vai vender 140 mil Bitcoin. Se você ainda não aprendeu nada com notícia, meu amigo, você está perdendo o seu tempo, tá? Porque isso daí não serve de nada para você. Você pode simplesmente analisar os gráficos ali e se antecipar a essas movimentações. Como que nós vivenciamos um panic sell? Como que nós chegamos com a RSI, uma região bem sobrevendida num gráfico de 4 horas? Como que nós tivemos um alto volume aqui finalizando essa movimentação? A gente viu que o mercado ele chegou em um ponto de suporte. Essa região ele se segurou e ele vai entregar um movimento de respiro aqui. Nós ainda estamos em tendência de baixa, tá? Quando a gente analisa um gráfico de 4 horas, nós estamos em tendência de baixa. Isso significa que o mercado ele vai cair em linha reta? Obviamente que não, significa que ele vai se movimentar em ondas. Então, desse ponto que nós estamos aqui, eu espero sim que a gente venha fazer um pullback, quiçá uma recuperação em V de todo o panic sell que nós tivemos ontem, até que a gente encontre a média de 200 períodos ou até que a gente chegue próximo dessa região. E aí aqui o mercado ele vai se decidir se ele vai continuar dentro dessa tendência de baixa ou se ele vai reverter. Como já dizia Charles Dow, você respeita uma tendência até que ela seja rompida. Então, eu que não vou ser o cara que vou desrespeitar a tendência. Pode ser que ela reverta? Sim, pode ser que ela reverta, mas não quer dizer que ela vai reverter agora. Uma hora ela vai reverter. Até que ela seja revertida, meu amigo, simplesmente respeita ela. Então, quando a gente olha para o que nós temos no curto prazo no Bitcoin, temos duas opções. Uma opção que nós temos é surfar essa movimentação de alta aqui. Lembre-se que eu estou falando com você no curto prazo, tá? Se nós analisarmos em que região que nós estamos aqui, a gente tem um stop de 4% ali, para se a gente for buscar a média de 200 períodos ali, a gente está falando de 7%. Se a gente for fazer uma recuperação em V, a gente está falando de um lucro ali de 5% dentro dessa operação. Ou seja, a gente tem uma operação 1 para 1 ali. Por que eu falo que aqui é exatamente um ponto de compra no curto prazo? Por conta do volume de vendas e por conta do panic sell, RSI sobrevendido, extremamente sobrevendido. Então, o mercado ele precisa respirar. Vários traders vão entrar dentro dessas movimentações para eles surfarem essas movimentações, essa pernada, como eu te falei, você pode surfar tanto a alta quanto a baixa, depende do time frame que você está olhando, mas a gente sabe que vai ter muitos players entrando dentro dessa região. Bom, diante a isso, a gente tem uma oportunidade de surfar isso daqui no curto prazo e a gente tem uma segunda oportunidade, que é de vendas para quem não conseguiu vender ainda. Quando a gente encontrar a média de 200 períodos ali ou quando a gente encontrar um candle de reversão em qualquer região que seja dentro dessa movimentação de alta, a gente tem uma oportunidade de saída de algumas posições. Quem não conseguiu construir as estratégias de proteção da sua carteira, tem uma oportunidade de construir essa estratégia de proteção nos próximos dias, porque o mercado ele vai dar um respiro.
Eu acredito que a gente ainda vai entregar mais baixas, tá? Eu acredito que Bitcoin ele vai buscar patamares mais baixos. Só que quando a gente olha exatamente nesse momento, o MVRV intradiário de 30 dias, ele está na região mais baixa ali de prejuízo. Ou seja, é uma grande região de suporte. Se a gente olha para um gráfico intradiário, a gente vê o RSI sobrevendido e a gente vê altos volumes, estamos em uma região de suporte. Se a gente olha para o book de ofertas da Binance, a gente teve uma compra de 269 bitcoins exatamente dentro dessa região aqui. E hoje nós temos ali mais 203 bitcoins para serem comprados aqui nos 58 mil dólares. Ou seja, é uma região de suporte. A gente tem vários fatores que façam com que a gente tenha um respiro dessa movimentação. E a gente entregue uma pernada de alta. Olha só, a gente fez isso em um passado recente aqui, ó, onde a gente rompeu a média de 200 períodos, a gente veio abaixo da média de 200 períodos, teve alto volume, teve divergência aqui dentro do RSI, junto com esse fundo que nós tivemos aqui, entregamos uma movimentação de respiro até a média de 200 períodos. Depois a gente rejeita essa região e a gente vai buscar uma próxima pernada de baixa. Aqui também a gente rejeita a média de 200 períodos e a gente vai buscar uma próxima pernada de baixa, só que essa pernada de baixa, ela é menor do que a pernada anterior. Então aqui a gente começa a ter sinais de reversão, por exemplo. O que a gente vai fazer é acompanhar o mercado. Se a gente sabe que ele vai dar uma pernada aqui para cima, vamos acompanhar. A gente vai identificar como que vai ser essa movimentação. Se tiver a rejeição da média de 200 períodos, a gente sabe que ele vai buscar uma próxima pernada de baixa. E aí ele vai decidir se é uma pernada mais baixa que a anterior ou se é uma pernada mais alta para depois fazer um pivô de alta. Mas o ponto é, não importa se seja uma pernada para ele fazer um pivô de alta ou se seja uma pernada para ele buscar um topo, um fundo mais baixo, a gente vai ter um ponto de saída aqui em cima. Se você sair e o mercado ele fizer um fundo mais alto que o fundo anterior, ótimo, você reentra aqui embaixo. É simples. O jogo do mercado financeiro, ele é simples. As pessoas que complicam é simplesmente estratégia, simplesmente técnica e matemática. Se a direção do mercado é para baixo, meu amigo, você vai operar mais na defensiva. Se a direção do mercado é para cima, você vai operar mais ganancioso. Respeite a tendência até que ela seja rompida. O problema de um investidor amador é que ele quer contar com a sorte. Ah, porque eu acredito que essa parada vai subir. Ah, porque eu acho que a alta é infinita. Ah, porque XYZ, PTO, só achismo. Se você trabalhar com achismo, vai ser muito difícil você fazer dinheiro de maneira consistente dentro do mercado financeiro. Agora, se você for estratégico e você for binário, isso é venda e isso é compra, ótimo. Você consegue replicar isso para o resto da sua vida. Seja mais estratégico e menos amador, para que você possa lucrar ao longo da sua vida. Legal? A gente analisando o Ether aí também, olha só, a gente tem uma retração de Ether exatamente em 0,618 de Fibo. Uma movimentação uma retração dessa pernada de alta que nós tivemos aqui, com toda a história da aprovação de ETF ali, por exemplo. Então a gente tem uma boa região de suporte aqui do Ether também, dentro de um gráfico de 4 horas. Quando a gente olha para o RSI, a gente também tem um RSI sobrevendido. E se a gente for lá no book de ofertas da Binance, porque ela é uma das maiores corretoras, a gente consegue ver que tiveram ordens de compra de Ether aqui nessa região dos 3.300, 2.000 Ethers. E quando a gente olha, temos um suporte ali nos 2.200 também. Isso significa que esse suporte ele vai segurar para o resto da vida? Não, obviamente que não, mas para o curto prazo, a gente tem uma oportunidade de surfar uma movimentação de respiro. Uma movimentação de alta em meio a uma movimentação de baixa. Não sei se você já aprendeu, mas a gente tem a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Essas tendências, elas não estão na mesma direção. Cada tendência, ela vai ter um time frame diferente. Diante a isso, você só precisa saber qual que é o time frame que você vai operar. Não ache que porque a gente encontrou um suporte dentro de um gráfico de 4 horas, você vai comprar e vai ficar esperando 2 semanas, por exemplo. Não, porque gráfico de 4 horas não são para 2 semanas de operação. É para um time frame muito menor. Mas eu vejo que a gente tem exatamente essa região aqui, sendo uma região de um bom suporte. Se a gente analisar ali também o MVRV intradiário de 30 dias de Ether, a gente vai identificar que estamos dentro dessa nossa região de suporte.
Então, a gente tem uma estratégia dentro dessa região que é uma estratégia de entrada, porque historicamente foram os fundos, mesmo que sejam fundos periódicos, é isso que nós estamos falando. Estamos falando do curto prazo e não estamos falando do longo prazo. Se você estiver de olho no longo prazo, se você estiver pensando em estratégias de saída, é simples. As regiões de saída são essas, as zonas neutras do MVRV intradiária de 30 dias. Olha só, quando o mercado vem dentro dessa zona neutra, que ele só faz um respiro ali, ele volta a cair mais uma vez. Então, você vai ser paciente o suficiente para esperar o mercado ele voltar para essa região aqui neutra, para que você possa tomar as suas decisões de saída. Isso se você estiver pensando no longo prazo. Isso se você estiver acreditando que os próximos meses serão meses de baixa. Isso se você quiser aplicar uma estratégia de proteção. Lembre-se, cada carteira ela é uma carteira. Cada ação que a gente faz no mercado, ela tem que ter um fundamento por trás. Esse fundamento é a sua carteira, o time frame, a sua expectativa, como que você vai fazer aquela operação. Ela é para o curto prazo, ela é para o longo prazo, ela é para os próximos 12 meses, ela é para os próximos 6 meses. Você tem que se questionar tudo isso. Tudo que eu faço aqui dentro do YouTube é documentar a minha experiência, as minhas análises. Você tem a oportunidade de me ver no campo de batalha diariamente, analisando o mercado e te mostrando quais são as minhas opiniões, se é para cima ou se é para baixo. Jamais eu falo para você que pode ir para cima como pode ir para baixo. Se tem uma coisa que eu detesto nesse mundo, meu amigo, são pessoas em cima do muro. Saiba se decidir. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Errar faz parte do processo. Assuma a responsabilidade de errar. Mas ficar em cima do muro não dá. Então, diante a isso, você pode aprender com as minhas análises, do jeito que eu faço análise, e, cara, levar isso daí para o resto da sua vida. Entenda, eu estou compartilhando uma fórmula que me fez chegar na minha liberdade financeira. Uma fórmula que me fez multiplicar dinheiro nos últimos anos, aonde me fez, sim, iniciar com 5 mil reais e chegar no primeiro milhão, por exemplo, através do mercado cripto. Utilize isso com sabedoria e menos como amador. Lembrando, se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, carteira 1 ao milhão, o link está na descrição, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!